Bem-vindo a mais um Café com Ismael, no nosso quinto episódio. Isso mesmo, quinto. Se você não viu os anteriores, tá lá no meu feed do Instagram. Porém, nesse episódio é o primeiro em formato podcast. E nesse podcast, claro, tem duas convidadas muito especiais. São mulheres que vão representar esse tema desse podcast, que é beleza e identidade. A primeira delas é Tayane, mãe atípica, estudante de psicologia e também ela é uma mulher serva de Deus. E você vai ter muitos insights com tudo que ela vai falar aqui hoje. A nossa segunda convidada é a Cristiane, empresária, uma mulher que tem uma história incrível de superação. E olha, ela falou que quem conhece ela 5 anos atrás não conhece mais hoje, se olhar ela. Então, deem as boas-vindas para ela. Tayane se apresenta para o pessoal. E primeiro eu queria já começar te perguntando uma coisa. Para você, o que significa beleza? Olá, Ismael. É uma honra estar aqui com você. E eu me chamo Tayane. Eu tenho um filhinho, sou servo de Deus, pregadora da palavra do Senhor e graduanda de psicologia. É como você falou, eu amo a psicologia e amo falar, né, da mulher, Você palavra, já faz isso, né, da Tayane, no dia a vida. dia? É natural. E, e falar de beleza, para mim, a beleza, ela é de dentro para fora. Uhum. Eu não consigo ver a beleza apenas como algo externo, apesar de ser aquilo que a gente vê. Porém, ela reflete aquilo que a gente é. Eu acredito que beleza é o reflexo de como nós estamos Por dentro, né? por dentro. É isso aí. Cristiane se apresenta pro pessoal e fala pra gente um pouco o que é beleza para você. Sou Cristiane, sou piauiense. Na verdade, eu não sei se sou piauiense ou sou maranhense. Já estou há 20 anos aqui. Sou filha amada do Senhor Jesus. E há 2 anos e meio, promovida, cargo muito especial. Fui promovida a CEO da minha própria vida. CEO da minha própria vida, né? Onde eu trabalhei todos os meus conflitos, as minhas disfuncionalidades que eu tinha. E eu consegui mudar a minha vida em pouco tempo. Como dizia Paulo Vieira, as coisas acontecem rápido. E Você qual é a sensação de ser CEO da sua vida? maravilhoso. Tudo flui, E tem a tudo ver com a flui. beleza? Muito. Porque a beleza, como Tayana, ela é de dentro para fora. Então, se você não tá bem com você, Uhum. nada vai funcionar ao seu redor. Nada. Então, eu precisei olhar para mim, eu precisei me cuidar, eu precisei entender que eu precisava eh, ter esse cuidado como mulher, né, na minha vida, e ter descanso, Uhum. porque eu não descansava. Só Sim, eu, trabalhava, e eu era sim, preocupada em resultado e eu não era sim. preocupado comigo. Então eu não ligava muito para É. mim, né. O que a senhora falou, eu vou até puxar uma pergunta para que as pessoas consigam conhecer mais a história de vocês duas. A pergunta que eu tenho é: como a beleza pode te ajudar a cumprir o seu propósito aqui na Terra? Essa pergunta ela fala muito do que vocês querem fazer aqui na Terra hoje e de quem vocês eram no passado. E aí eu queria que vocês, nessa pergunta, falassem quem vocês eram e quem vocês são agora. Que as pessoas vão conhecer mais da história de vocês, né, Tayane? Sim, eu acredito que a beleza, ela tem o poder de trazer uma inspiração, de você influenciar as pessoas. Como que eu era? Eu era uma menina que, apesar das pessoas verem beleza em mim, esteticamente, porém, as pessoas não viam vida, não tinham brilho e não causava nenhuma diferença na vida das pessoas. É como uma frase que eu acredito muito que, tipo, iluminar, né, brilhar, não é sobre, você ter luz para você, mas sobre você iluminar a vida de outras pessoas. Então, quando eu vivi, né, eu vivia eu era depressiva, eu era uma menina depressiva. Menina que tu fala, criança ou Não, adolescente eu ou era mais adulta? jovem e depressiva, né, eu tinha depressão e não sabia. Quantos anos? Eu tinha 20 anos, 9, 20 até os. Então, nada do que eu buscava uma beleza exterior, eu fiz cirurgia plástica,
eu comprava coisas, eu buscava isso e eu não encontrava. E ao mesmo tempo eu vivia deprimida. Por quê? Porque, de certa forma, isso não preenchia o que estava dentro. E aí, quando eu descobri, né, conheci Jesus, né, num episódio como esse, né, eu conheci Jesus no meu quarto. Eu conhecia Jesus, eu já era da igreja, mas eu não tinha tido uma experiência. E aí, nesse episódio de depressão, né, eu tentei o suicídio. E ali eu falei assim: Senhor, até aqui eu não soube viver a minha vida. Vive a minha vida por mim. Tu Me falou isso dá com Deus? com Deus. É Eu falei: Senhor, me dá um sentido para a minha vida. Porque um propósito, né? propósito. E ali, o mais incrível que eu comecei a servir a igreja que eu fazia parte. E eu não mais me preocupava tanto com a aparência. E dentro de mim começou a fluir sentimentos que eu comecei a gostar de mim. Não por aquilo que eu aparentava, mas por cada pedacinho que Deus ia curando na minha vida e eu tinha reflexo, por exemplo, de relacionamento saudável, estar perto de pessoas que gostavam de mim. Porque a verdade é que quando a gente não se ama, a gente também não consegue amar e nem consegue atrair pessoas que vão te ver como realmente você é e ver a beleza em você e ver a sua essência. Porque é aquilo que as pessoas sempre falam, nós ensinamos como as pessoas nos amarem. Então, quando você não sabe o seu valor, que vem de dentro, você também vai ensinar as pessoas a te valorizar só por aquilo que você aparenta. E aí, no final, você vai estar sempre como um saco vazio, parece que nada te preenche. Então, eu acredito que a beleza, ela tem toda a importância, né, no nosso propósito de vida, porque na medida que nós nos encontramos, a gente consegue ajudar outras pessoas também nesse caminho Sim. a elas viverem o propósito delas. Imagina se eu não tivesse encontrado essa beleza existencial, como eu estaria aqui, como eu entenderia, né, que mais importante é aquilo que eu sou do que aquilo que eu tenho, do que aquilo que eu faço. Então, acho que tem e sem falar da autoridade. E você só tem uma autoridade para você inspirar outras pessoas quando você entende quem você Eu vou aproveitar a tua pergunta de passar para a dona Esteane, porque pode ser que algumas pessoas que estão assistindo esse podcast tenham dúvidas ou estejam passando por isso. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Como que quem está ouvindo esse podcast vai entender que está num estado depressivo? Como você, como psicólogo, que pode falar para essa pessoa, olha, tem certos sinais que você tem que identificar que você está ou está entrando, eu não sei como é que fala e tal, mas eu queria que tu explicasse um pouco para as pessoas que estão em casa, que talvez ouviram esse teu depoimento e entendam se estão passando por isso e como sair disso. Sim. Na época que eu tive depressão, eu não sabia que era depressão, porque há 12, 15 anos atrás não se falava de saúde mental como a gente fala hoje. E hoje, graças a Deus, a gente já consegue, né, identificar. E, normalmente, quando a tristeza é normal, né? Todo mundo pode ficar triste. Porém, quando você passa muito tempo além do normal, triste, e aí você não tem mais vontade de fazer as coisas que antes você fazia, você não consegue mais ter prazer em coisas que antes você tinha. E aí você começa a buscar muitas vezes até preencher aquilo, mas não faz sentido, porque é uma dor que está dentro, né. E às vezes também o contrário, uma euforia. Tem gente que tá muito eufórico e está em um quadro depressivo. Tanto uma tristeza, né, profunda que te coloca em uma situação de você não conseguir, né, produzir, como também às vezes uma euforia. E aí quando você se percebe, normalmente vem acompanhado muitas vezes de insônia, né, muitas vezes de uma ansiedade, desse desânimo e dessa angústia. E quando você se percebe, a melhor forma que você precisa fazer é pedir ajuda. Tipo: "Não tô conseguindo sair de casa, não tô conseguindo ir pra não tô comer". Tem gente que não consegue mais ter prazer nem de Eu tomar já banho, vi gente que não consegue tomar não banho. consegue tomar banho, e aí: "Ah, não, é porque eu tô desanimada". Não, você não tá bem. Então vamos lá, vamos pedir ajuda, né. E aí a primeira coisa que você precisa fazer é pedir ajuda. Normalmente quando a pessoa se percebe, ela já está em um grau bem avançado, e ela já tem muitos pensamentos ruins. Então, aí mesmo que você tem que pedir ajuda. E o que eu quero dizer pra você, não é fraqueza, Uhum. na verdade é força. Você pedir ajuda é força. Acredite que 90% das pessoas passam por momentos Uhum. e que o importante é entender que a dor não é o final. Na verdade, a dor ela é o começo.
Muitas vezes a gente se encontra em um momento de dor, lugar de dor, porque a vida é dizendo para nós mesmos: "Ei, para, Uhum. que eu tenho algo melhor para você e vamos recomeçar". Sempre há uma nova oportunidade. É isso aí. Stane, me conta, como que a beleza está te ajudando hoje a cumprir o seu propósito aqui na Terra? Já que antes, a vida inteira, você nunca olhou para a beleza como algo que poderia lhe ajudar a cumprir o teu propósito hoje na Terra. Porque se eu olhar para a Cristiane antes, eu olhar para ela hoje, é que mudou. Mudou que hoje eu me amo. E antes eu não ligava para mim. O que mudou foi isso. Eu resgatei minha essência, quem realmente eu sou. Né? Quem quer resgatar a essência, é só você ir lá em Gênesis 20, Gênesis 1:26. Vocês vão encontrar, sua essência está lá. Quem você é. Então, eu era uma Cristiane muito rude, muito fechada. Eu tô falando como as pessoas Uhum. falam, e hoje elas me falam. Você se enxergava assim ou não? Eu achava que eu gostava. Na minha cabeça, eu causar medo nas pessoas, as pessoas têm medo de encostar em mim, ter medo. Tinha pessoas que tinham medo de fazer minha unha. Aí não vou fazer unha dessa mulher, aí não, porque ela tem a cara muito fechada. Entendeu? As pessoas tinham isso. E no trabalho era da mesma forma. Quando eu chegava, sentava assim, já ficava. Então eu sempre fui muito pesada. Quando eu fui fazer esse cabelo a primeira vez, eu fiquei com medo também. Não, não é. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Nem a primeira pessoa que me fala. Então, eu chego com essa cara. Chegava, né? Hoje eu não chego mais. Eu chegava com essa cara fechada, as pessoas se afastavam de mim. Eu passei a me incomodar, né? E depois do episódio que passei a me incomodar, e há 2 anos e meio, quando eu passei pelo meu divórcio, né? Separação, e depois dele, eu adoeci literalmente. Eu surtei, eu dei uma somatização, que a psiquiatra me falou. É um acúmulo de muita coisa. Meu emocional estava totalmente desequilibrado. Então, eu dei uma somatização, ao qual eu tive que tomar remédio mesmo. E eu dava febre, eu ia parar no hospital tremendo, ficava tonta, eu não conseguia nem sair da cama, eu tinha que sair com a pessoa. Passei quase 3 meses sem conseguir trabalhar. Sem trabalhar. Aí depois que eu passei por esse processo de tratamento mesmo médico, eu perguntei para Deus o que é que está acontecendo comigo. E antes você tinha um contato assim com Deus? Não, não tinha. Eu sempre fui temente a Deus. Sempre tive Deus Você na minha acreditava vida, em Deus, mas eu temia a Deus, mas não mas tinha um não tinha esse relacionamento. relacionamento de conversar, de ter intimidade. Eu converso com Deus toda hora. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que falar com Deus. Tá certo, Hoje. tá certo. Hoje, né? Porque antes não era assim. Então, eu cheguei para Deus e falei, quando eu dei uma das minhas crises, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu nunca na minha vida Então foi a aconteceu crise isso. que lhe aproximou de Deus. Foi a crise que me aproximou. Isso, o que é que está acontecendo comigo? Porque isso nunca na minha vida eu fiquei. Eu dava febre, eu para o hospital, chegava lá, não dava nada, não tinha nada. Aí me tratei, passei 6 meses, né? Tratando e tudo. Aí no final do ano, eu acho, eu estava assistindo TV e eu escutei Pablo Marçal. Eu tenho que falar porque Ele eu faz parte da escutei. história. Ele faz parte da história. Eu escutei ele lá e tal, falando da imersão, método IB. Aí, como a médica conversou muito comigo, eu entendi, ela disse: Estênio, você se perdeu de você. Você tem que entender quem você é. Você não sabe mais nem o que você gosta. O que é que tu gosta? Não sabia nem o que eu gostava mais, não sabia mais assim da minha vida. E para se entender quem eu era. Então, eu passei aí atrás de informações, de coisas que, para me entender o que é que. Uhum. Aí veio Pablo Marçal na TV, aí eu gostei, me Até então, você conectei. nunca tinha visto falar Não, nele. me conectei e tudo. Aí eu vi ele falando da imersão. Aí eu peguei e disse assim: eu quero imersão. Aí eu olhei isso, meu Deus, bateu escassez. Aí bateu a escassez, né? Mas eu vou. Eu nunca fiz isso por mim, aí eu estava decidida a fazer qualquer coisa, eu queria era sair daquele lugar. Aí eu fui, cheguei em São Paulo, num ambiente que tinha mais de 500 pessoas, eu me senti, assim, mais perdida do que série tiroteio, perdida mesmo. Aí eu me perguntei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? O povo milionário de um lado, milionário do outro, e faz assim, enfim, resumindo,
eu consegui abrir minha mente, eu precisava mudar, precisava fazer algo por mim, né? E lá foi onde eu abri a minha mente. Eu voltei de lá e comecei a fazer curso, inclusive a mentoria dele, né? Tu também Uhum. fez, Fiz. inclusive a mentoria, fiz a mentoria dele aí procurei outros cursos e fui fazer método CIS que me indicaram. Aí quando eu fiz o método CIS, foi que realmente a ficha caiu, que realmente estava acontecendo comigo, o que foi que fez eu me tornar essa pessoa, essa casca dura, né, com essa armadura. E eu entendi nas ferramentas que eu precisava tirar essa armadura, que não era minha. A armadura não era minha. Ah, Uhum. Deus não é isso, Uhum. né? E eu consegui tirar, eu consegui. Para o Marçal sempre fala, tudo é treinável, né? As mentorias, tudo é treinável. Eu comecei a treinar, comecei a estudar, comecei a ver coisas. Não, se as pessoas estão me vendo assim, elas têm que me ver de forma diferente. Eu vou estudar perfil, fui entender por que que eu era assim. E eu fiz análise do meu perfil, conheci a ferramenta do método CIS, Deu fiz qual o seu perfil? dominante. Falei pro pessoal que é dominante. Dominante, 80% de dominância. Então eu tenho 80% de O que dominância. é uma mulher dominante? 80%. É aquela mulher que o foco dela é resultado, é resolver problema, ela não gosta de muito detalhes, foco ali no resultado, é de ação, é de agir, né. Então eu atropelava as pessoas, porque eu nem entendia o porquê que eu agia da forma que eu agia, eu só entendia que eu era Assim. Sempre assim, foi. e que eu sempre fui assim, e que eu dava o resultado era assim, e que eu não precisava me preocupar com as pessoas. E aí quando eu entendi de perfil, que eu entendi o meu perfil, eu disse porque quando a gente faz análise lá também fala o que é que você precisa fazer para você, trabalhar os pontos, né, negativos, Baixos, né? né. E eu fui trabalhar. E eu fui conhecer os outros perfis, conheci o perfil conforme, o teu é influente, né, com certeza. Não é Sei não. qual é. Não vou já falar. Não é não. O teu é estável. É. É estável, né, estável e influente. Mas a gente tem que desenvolver a influência. Então comecei a desenvolver, eu fui conhecer outros perfis. Fui entender por que que eu me irritava tanto com uma pessoa que tem um perfil conforme, que é Uhum. aquela pessoa muito detalhista, muito de cálculozinho ali, dá um rodeio gigante para chegar no resultado, e eu já faço assim, ó, e ela tem que dar uma volta. Aí se eu atropelava, já, né, não deixava nem a pessoa. E hoje eu entendo que as pessoas, cada um tem o seu jeito, e eu tenho que aprender a lidar com as pessoas. E eu tive que aprender a lidar com as pessoas, que eu não sabia lidar com as pessoas. Por quê? Porque eu não sabia lidar comigo. Aí eu me conheci, eu aprendi que por ser dominante, isso não quer dizer que precisaria ser grossa, né? Então, eu não sabia nem sorrir. E eu comecei a cuidar da minha mente, entendi muitas coisas, depois eu fui cuidar do meu corpo, né? É isso E que eu queria saber. Como é que foi essa virada de chave de você saber que o seu perfil era dominante? Pra quem não sabe, meu perfil é estável e influente. Não tenho nada de dominância. Não, tenho, né? Bem pouco todos dominante. temos os 4 perfis. E deu bem pouco de conforme. Então, por exemplo, a minha gerente hoje, ela é DC, o pilar que eu não tenho. Aí eu entendi isso através do estudo de perfil comportamental. Eu entendi que eu precisava de uma gestora que tivesse o perfil que eu não tinha, que eu não tenho. Eu não sou bom em dominante e não sou bom em conforme. Então, eu tenho que me aproximar de pessoas que são bom nisso. Dependendo de cada área, você encaixa as É. pessoas de Mas, acordo com o por perfil. exemplo, o meu lugar ideal não é aqui conversando com pessoas, é eu lendo um livro sozinho e tal. É a minha vida perfeita, é essa. Pois já eu estou hoje morando só, eu não consigo me adaptar não ainda. Gente, eu ficar sozinha em casa Por exemplo, se eu ficar aqui na sala sem falar nada, vocês conversando pra mim, tá ótimo, perfeito. Esse é o meu perfil ideal, mas eu tenho um pouco de influente, então eu consigo me adaptar mais rápido. O seu, como é muito dominante, dominante. pra se adaptar nos outros é mais difícil, né? E o adaptável é 82 e o natural é 80. Então assim, É. até para me É muita adaptar, força pra é você. muita força para Então, pra você estar aqui conversando com o pessoal, é muita força. é muito difícil. Então, pensar que É você muito tá vendo. difícil. Se você é uma mulher que tá assistindo esse podcast e acha que você é uma mulher muito dominante, muito assim, durona, né? E você acha que não consegue ficar aqui em cima das Consegue. câmeras, você consegue, né, Stane? Consegue. Então é isso, eu entendi isso, depois eu fui
passei a cuidar do meu corpo, porque quando a gente se ama, É a isso que eu ia gente lhe se perguntar, cuida. como é que foi essa virada de chave para você olhar para o seu corpo, para o seu rosto, para o seu cabelo, para suas unhas? Como é que foi essa virada de chave? Foi quando eu fiz tudo isso, abriu minha mente e eu consegui entender que eu precisava me cuidar. Então, eu me olhei no espelho e não era aquilo que eu queria ver. Porque não era aquilo Você estava se que eu estava tornando me por tornando dentro. por dentro, que eu já estava me tornando por Esse é o dentro. ponto-chave dessa É o conversa que eu ponto, queria que a exatamente. Não gente era falasse aquilo dali que eu que estava vendo. a beleza não é só o exterior, a Não beleza é, não é só um cabelo maravilhoso, uma claro que não. maquiagem, Claro que não. é o Então, interior, quando né? eu olhei no espelho e disse, não é isso aqui que eu quero ver. Não é Não me isso. representa, né? Não me representa mais. Não faz mais parte do meu presente. Minha cabeça, meu corpo não está acompanhando minha cabeça. Então, ele precisa acompanhar minha cabeça. Então, para ele acompanhar minha cabeça, aí foi que eu decidi, assim, dentro de um mês, minha decisão foi fazer a cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia plástica. Aí, eu só cheguei em casa e disse assim, ó, dia 4 de dezembro eu vou fazer cirurgia. Eu olharam assim, oi? Cirurgia? Tu é doida? Tu vai fazer uma cirurgia dessa? Isso morre, não sei o que. Isso, rapaz, eu morro até atropelada. Até eu sair, tropeçar e bater a cabeça, bem ali eu vou morrer. Então, se eu vou morrer de qualquer jeito, eu vou morrer pelo menos bonito. Pelo menos, sempre de vontade de fazer cirurgia, eu vou fazer. E eu fiz, só que 20 dias depois, que é muito traumático, viu? A cirurgia que eu fiz. É um Invasiva, né? pós muito, assim, tem que ter muita coragem. Você não tem que ter só dinheiro, não, você tem que ter coragem. É. Aí eu fiz essa cirurgia, mas aí depois eu fiquei triste. Eu fiquei depressiva no final de ano. Ainda não estava assim, me sentindo o que eu queria sentir, que não era só aquilo. Aí no ano seguinte, eu fui para a segunda vez para o método CIS, que eu fui 2 vezes. Segunda vez para o método CIS, que outras fichas caíram e eu comecei a entender que essa paz que a gente busca, né, esse amor que a gente precisa ter, sentir amor pela gente Pelo outro. e pelo outro. É só Deus que dá. Não adianta você estar buscando em beleza, em cirurgia, Em em coisas coisa, pra não vai achar. Só quem dá essa paz é Deus, só quem cura, assim, as nossas feridas é Deus, e você precisa estar inteiro Sim. para qualquer tipo de relação, né? Ou no trabalho, ou na sua família. Se você estiver quebrado, se você estiver em pedaços, você vai sair ferindo todo mundo. Então, eu busquei me tratar, me curar, É. para me ser cura. E hoje eu me tornei uma transformação na minha casa. Amém. Canal de É um bênção, né? canal de bênção. Amém. Graças a E Deus. vem aparecendo muitas pessoas assim na minha vida. E as pessoas chegam, Cristiane, é você mesmo. E assim, quando eu me olho hoje, não é só questão de olhar e eu ver que eu tá diferente, né? Né? Bota a foto Se dela aí. quiser, né, não é só eu olhar, é porque aquele peso não tem mais na minha vida. A gente tem problemas, mas os nossos problemas a gente consegue, Olha aí, pessoal, ó. a gente consegue Essa resolver. é a Xtane Ó, eu não sou rica. 2023 e do lado é a Xtane 2025. Não é só o corpo, né, Xtane? Não é Não, só o aí não tem corpo, nada não a é ver só com um o corpo. cabelo, não é só o rosto Aí não é sobre corpo, não é sobre cabelo, não é sobre beleza externo. externa. É É sobre sobre o quem você é interior. dentro, né? É sobre o peso que eu carregava. E esse Uhum. peso, ele não faz mais parte da minha vida. É o diabo que botava ele. Eu Meu não Deus fiz. do Sério céu. isso, a linguagem corporal, né? É muito importante falar isso, que a pessoa pensa, Uhum. pra eu Ao me tanto de sentir bolsa que a bonita, senhora tava do lado. Olha, Ao tanto de tu tá bolsa. vendo? Peso. Eu só andava assim. peso. Além de eu estar Sim. literalmente pesada do sobrepeso, eu andava assim. Tayane, fala um pouquinho pro pessoal sobre a linguagem corporal, mas um pouco mais sobre voltada ao espiritual, porque tu tem esse olhar de olhar para aquela pessoa e ver que ela não tá bem emocionalmente, espiritualmente. Sim, por exemplo, o que eu queria enfatizar ali. Porque às vezes a gente pensa que pra você ser bonita, você precisa ser, por exemplo, magra, né? Primeira coisa que a gente fala, a gente vê, nossa, ela era mais cheinha, agora ela tá magra. Não, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Tanto que, após ela fazer cirurgia plástica, Ficar 20 dias magra, depois, ficar, tipo, magra no corpo que ela sempre sonhou, ela olhou e falou, não, não era isso que eu queria. Por quê? Porque ela não conseguiu ter o peso. Que peso é esse? O peso espiritual e emocional que ela carregava. De quê? De se ver bonita. E é quando você está curada. se amar, Se né? amar. Por isso que às vezes a gente vê
né? Muitas mulheres que se comparam, e não é sobre isso. Não é sobre eu ter um cabelo comprido e outra ter o cabelo curto. Sobre eu ser magra e outra ser gorda. Não é sobre isso. Primeiro é sobre como você tá dentro. Por isso que eu até falava assim, né? Eu até brinco. E eu perdi 10 quilos nesses últimos 5 meses. Eu comecei a treinar com uma amiga minha e ela é muito focada. E ela falava, Quem amiga, ela? Vanessa. Sabia que era a Vanessa. E ela fala assim, amiga, e tal, vamos, Não, vamos Vanessa ali. vamos na... Vanessa, você pode chegar triste. Ela não deixa Ela você é aquela ficar pessoa que triste. coloca a gente pra cima. Vanessa tá convidada, viu, a vir fazer o podcast já. Só que foi engraçado porque ela ficava falando várias coisas pra mim que eu precisava melhorar. Eu falava assim, amiga, olha, eu acho que eu tenho distorção demais. Aí ela falou assim, como assim? Ao contrário, eu nunca me vejo gorda. Pra mim, eu tô magra. Aí ela, amiga, eu não tô falando que tá gorda. Eu, não, mas... Porque assim, quando a gente começa a se sentir bem com nós mesmos, a gente não fica procurando tanta coisa. Olha, uma coisa que eu vi que me chamou muita atenção, que eu também perdi 10 quilos de abril pra cá. E eu não me enxergava gordo, não, mas eu tava mega inchado. Eu também E aí, achava, mas não se enxerga, né? e aí eu vi uma pregação do Luciano Subirá, uma conferência, ele e o médico. E ele falou que às vezes a gente se mascara nesse sentimento de que, não, eu já estou bem com Deus, então não Isso. tem nada a ver se eu ficar me descuidar. E Também é um perigo, né? que também é um perigo, que foi algo que também ela me trouxe. Ela falou assim, amiga, como você prega a palavra, você fala para mulheres, você tem esse posicionamento, é importante também a gente influenciar essa parte da saúde. E de fato é. Porém, não é tudo, mas é a plenitude. Aí é o que eu sempre falo. Quando a gente quer buscar, quando a gente encontra a plenitude em Deus, a gente pega e melhora em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos um ser triuno, né? Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Então não adianta eu ser a mulher do coque, espiritual, a profeta, e eu não cuidar do meu corpo. E também não adianta eu ser a profeta e não ter emocional. Por isso que Ou não muitos adianta ter o corpo perfeito, ter o tudo. corpo lindo e ser vazia, e você só ter um corpo. Aquela coisa que as pessoas falam, né, que olha pra mulher, a coisa mais triste que você pode ouvir é, tipo, que você é só um rostinho bonito. Né? Imagina. Porque muitas pessoas devem estar achando assim, mas eles estão dando apologia a você não se cuidar. Não é Não. isso. É você ter um equilíbrio. Das 3 áreas. Exatamente. Tipo, cuidar. Porque você que anda nesse meio de frequentar a igreja, mulheres que têm essa vida de oração, consegue ver que tem muitas que não cuidam do corpo e que se tornou normal. E que não é normal. Por quê? Porque como que eu vou exercer até o chamado que Deus me deu e ser mordomo daquilo que Deus me entregou se eu não tiver saúde para cumprir o meu chamado? Se eu não tiver saúde para cuidar da minha família, né? Como até uma frase que eu vi no Instagram que falou assim, sobre maternidade, que a gente quer mãe, a gente quer dar a vida pelos nossos filhos. E aí eu vi algo que falava assim que a melhor coisa que você dá para o seu filho é se cuidar. Porque você vai dar a vida. Porque você vai dar a vida. Como você vai cuidar de quem se você não se cuida? E isso é uma coisa muito importante que nós, mulheres, temos que focar e prestar atenção para as nossas vidas em todas as áreas, de que você não pode só cuidar das pessoas, mas você precisa se cuidar. Porque senão, uma hora, dá ruim. E recente agora, eu tive que ter uma conversa muito séria com minha filha, porque ela filho da gente se torna aquilo que ela vive. Então, minha filha, ela foi praticamente, eu fiz com ela a mesma coisa que Ela foi moldada. ela foi moldada da mesma forma que eu estava sendo, repetição de padrão. Olha, muitas mães que estão assistindo esse podcast, presta atenção no que ela vai falar. Pode? A gente repete o padrão. Então, eu fui criada pela minha avó. Minha mãe me deu quando ela engravidou da minha irmã, né? Fui criada pela minha avó. E quando eu tive a Andressa, o que foi que eu fiz? Eu comecei a trabalhar e eu dei ela para minha mãe. Minha mãe criada, eu não podia ficar com ela. Inconscientemente, você fez Conscientemente, eu isso. repeti o padrão. Então, ela passou a infância longe de mim. Toda vez que eu ia lá e ia embora, ela ficava chorando. Então, adulta, do nada ela chorava. Ela foi entender isso depois das ferramentas do método CIS. Por que ela chorava, um monte de coisa. Só que eu sei que ela tem um monte de... Assim como eu tinha o emocional abalado, ela teria que entender o porquê que ela estava assim, que ela estava ferida. Então, ela estava
Ela dava patada nas pessoas e ela não é assim, ela é uma pessoa iluminada. A Andressa é Não, maravilhosa. penso. Não é porque é minha filha, não, mas ela Não é é. porque é minha cunhada, não. Pois é, ela é maravilhosa. Só que ela se pressiona muito. E agora mesmo, eu falei pra ela, eu disse assim, minha filha, você tem que se tratar, você tem que tratar sua cabeça. Ninguém consegue conviver com a pessoa rude. Ninguém consegue conviver com pessoas que tratam mal outra pessoa, que dá patada em outra pessoa. A gente tem que ter as pessoas perto da gente, porque elas gostam de estar perto da gente. E o que que a senhora Aí falaria para as mães que estão assistindo, que talvez está enxergando que os seus filhos estão seguindo os mesmos exemplos que não são tão bons para eles? ela tem que se tornar, ela tem que se amar para ela ser exemplo. Então, assim, minha filha, ela se tornou aquilo que ela viu. Ela viu a mãe dela naquela vida, batalhando muito, correndo atrás, né? Meus pais nunca tiveram condições de criá-la. É, não tiveram renda, né? Meus pais sempre viveram de lavoura. Então, eu só trabalhava e mandava dinheiro, trabalhava e mandava dinheiro. Então, minha vida era só isso. Na sua cabeça, você No achava que estava automático. amando ela, dando dinheiro, levando dinheiro? Eu amava, minha forma de amar era essa. É tão tal que minha filha, ela não me abraçava até um dia desse. Até uns meses ela não me abraçava. E sabe quem curou ela? Catriel. É. Catriel, filho do Lucas. Ele foi morar com ela 6 meses. E o Catriel também, ele não gostava muito. Era todo pra lá e ela todo pra lá. E ficavam os dois. Aí eu disse assim, Andressa, esse menino ele vai te tratar, porque o menino é o dia todinho, tu não dá um abraço nele, tem que pelo menos falar que tu ama, tu tem que conversar, tu só dá, tu é igual um soldado, só assim, dando ordem, dando ordem, dando ordem. Minha filha, ninguém suporta com negócio de ordem, não. Abraça e diga que ama. Ela, mãe, eu não consigo fazer isso, não. Consegue. Aí eu só sei que já tava de um jeito que o Catriel não podia que a Andressa. Andressa, te amo. Andressa, te amo. É o dia todinho, eu te amo. E abraçando, falava que amava, e ela da mesma forma. E ela hoje, ela me abraça, ela diz que me ama, manda mensagem, diz que me ama. Deus coloca as pessoas certas, né? No nosso caminho. Nosso caminho, a gente pensa que as pessoas passam, não tem nenhum propósito. Todo mundo que passa em nossas vidas tem um objetivo, não é por acaso. Agora, para completar essa conversa, quando que você, Tayane, descobriu a sua verdadeira identidade? Qual foi o momento? Assim, esse momento eu entendi quem é a Tayane, qual o propósito dela aqui na Terra, o que é que eu vim fazer aqui na Terra. Claro que a gente consegue identificar o propósito e vai seguindo, e Deus vai revelando mais, né? Mas na tua vida até agora, qual foi esse momento? O principal momento foi o meu encontro com Deus. É porque eu tinha muitas feridas. É isso que eu queria saber de você, porque tu me falou que vivia em um ambiente de igreja, Sim, mas sempre estava tendo depressão, estava tendo. eu vivia num ambiente religioso, porém eu não tinha um relacionamento com Deus. Uhum. Tua família Íntimo. era Não, religiosa? Não. a minha família toda não tinha ninguém cristão. Eu fui a primeira cristã, assim, da minha casa, que eu fui criada com a minha avó, eu ia pra igreja com a vizinha. Então eu me converti muito criança, né? Acho que eu me converti quando eu tinha 12 anos. Mas até a minha vida adulta, né, tem aquelas idas e Uhum. vindas. Mas na época que eu tive depressão, eu estava na igreja. O que, é, na verdade, não é algo que é um tabu que as pessoas criam, né? Sobre você ser alguém religioso ou você ser cristão e você ter depressão. São coisas distintas, né? Hoje eu tenho muita clareza sobre Uhum. isso. E você Isso te pode, levou também a levar a fazer psicologia? sim, me deu muito sentido, porque você pode estar muito bem com Deus e ainda assim ter depressão, porque muitas vezes é algo orgânico mesmo, né, das pessoas. Hormonal? Hormonal, existem vários fatores que levam a pessoa a ter depressão. E aí, às vezes, é um peso, né? E às vezes é até É um covarde. tabu na igreja também, É, né? chega a ser até muito maldoso para alguém que está depressivo e você ter que ouvir, você não tem Deus. Ou isso é Uhum. falta de Deus. Ou às vezes até tem gente que fala, isso é demônio. Isso para mim é destruidor, porque só quem tá em um processo de depressão sabe o quanto que ela queria sair dali e o quanto que Sim. pede, Eu sempre né? procuro ouvir pessoas assim na internet que são referências. Uma delas é a Tânia Teresa, a pastora Tânia Sim, Teresa. E ela explica muito bem que quando você trata com remédio, com psicólogo, com psiquiatra, 1 ano, 6 meses, 2 anos, e não sai desse quadro, então não é no corpo.
Exato. Você vai na alma, que é o psicólogo, acredito que é o psicólogo, psiquiatra, não curou, aí você vai pro espiritual, né? Exatamente. Então a gente precisa, né, buscar ajuda médica, buscar ajuda, né, com psicólogo e também a gente sabe, a gente entende, hoje tem até artigos que a religião, independente, né, ela é uma grande força para te ajudar, não só em doenças emocionais, como também outras enfermidades, Uhum, como pessoas que têm câncer. A religião, ela vem ali te dar uma força diferente. É uhum, diferente um paciente que tem uma religião e um paciente que não tem. uhum. Então, isso é importante. Mas Esses artigos, eles chamam religião ou, na tua visão cristã, tu vê totalmente Deus ali? não, religião. Por Uhum. quê? Porque tem gente que dependendo da religião, aquela pessoa tem um Deus. Hum, E independente de quem é o Deus, elas acabam se apegando em algo que dá força para elas desejarem lutar contra entendi, a doença, né. entendi. Então né, Então, nesse cenário, uma pessoa, exemplo, que é ateu, que não acredita, já teria menos possibilidade de recuperação. é como se essa pessoa ela já está mais ela já é como se ela se entregasse mais para a enfermidade, né. Entendi. Então a gente Não já tivesse mais esperança, né? mas e a esperança é o que muitas vezes nos move. Você vê quando você conversa com um paciente que está ali desacreditado, mas quando ele tem uma É fé, verdade. ele tem força e isso ajuda, porque o nosso corpo reage de uma forma diferente e a pessoa quer viver. Isso Hum, traz muita diferença no tratamento, né, sim. independente. E assim, nesse momento, eu não tinha uma identidade, porque eu achava que eu era apenas o resultado, era como se eu fosse a filha da Cisteane, eu achava que eu era o resultado do que eu vivi. Por exemplo, filha de pais separados, que eu não tive pai, não tive mãe, então eu me sentia uma rejeitada, Hum, então nada que eu fazia não me encaixava. Então, eu me moldava pelo ambiente, pelas pessoas. Eu queria ser tua amiga, então o que é que tu gostava? Eu ia eu era querer te igualzinho. agradar, Eu era igual. né. Então, se eu Exatamente chegasse no igual. lugar e a pessoa já não gostasse de mim, então eu já me sentia a pior pessoa do mundo. Eu poderia estar colocada a roupa que eu mais gosto, mas se tu falasse: "Nossa, que Eu roupa saía, feia", ó, eu saía para festas que não tinha nada a ver comigo, mas eu não sabia dizer não, porque se eu dissesse não, era uma possibilidade de a pessoa te me rejeitar. rejeitar. Então, isso faz a gente o quê? Entrar em relacionamentos errados e Uhum. abusivos, estar perto de pessoas que não gostam da gente. Isso vai moldando o quê? Uma identidade que não é nossa e uma essência que não é nossa. Você está em lugares que você não gosta, usando coisas que você Uhum. não gosta e fazendo, porque acaba te Sim. direcionando a uma vida que não é a sua. Então, quando eu conheci Jesus, a primeira coisa que eu entendi é: "Ei, eu sou amada por Deus. Independente, eu não sou o que os meus pais fizeram, eu não sou rejeitada, porque eu tenho um Deus que me ama". E uma das coisas mais fortes que marcou a minha vida nesse tempo, foi entender que quando Deus quer nos abençoar, Ele vai colocar pessoas. E automaticamente Deus foi colocando pessoas para me amar, pessoas até mães espirituais, né, que eu fui O entendendo que é que mães espirituais, para quem não tá entendendo? mães espirituais, porque na época, né, eu era jovem, e aí eu ia pra igreja sozinha, né, não tinha nenhum familiar meu na igreja. Não tinha contato com tua mãe nem com teu pai? Nem com meu pai, assim, vivendo juntos, né, eu Uhum. tinha contato, mas assim, eu morava com a minha avó. E aí eu era a única eu não tinha nenhuma referência cristã em casa, na época, e isso pra mim era importante. E aí tinha mulheres na igreja que chegava: "Ai, Taiane, Deus tocou no meu coração, e aí eu quero cuidar de ti, aí vamos orar", e me chamava Irmãs da igreja. irmãs da igreja que me adotava, assim, né, que tinham carinho e eu me apegava ali. Então Deus ele ia colocando pessoas em cada etapa pra cuidar de mim e me amar com aquele amor que eu precisava aqui na terra. Uhum. E ali eu fui entendendo que quem eu sou, né, eu sou filha de Deus. E isso pra mim, né, essa questão do meu relacionamento com Deus trouxe uma base muito forte sobre a minha identidade, até hoje. Porque eu já passei vários momentos da minha vida que eu fui rejeitada, que eu fui criticada, até mesmo no ambiente religioso, porque é um Uhum. ambiente também e aonde tem pessoas, Sim. tem, Aonde tem pessoas que não conflitos. são curadas, sempre vão ferir. Sempre vai ter lugar, onde tem pessoas feridas, tem pessoas que ferem, mas também tem pessoas curadas que Sim, nos curam. sim. E aí eu tinha várias fases Que na minha graças a vida, Deus é a maioria também. graças a Deus é a maioria. Tem várias fases da minha vida, eu fui convidada a voltar para esse lugar, né, para voltar para esse casulo, mas aí é como eu sempre falo, é como um casulo mesmo. Nós somos como uma lagarta, né, é como a Cistiane, tipo, ela era uma lagarta, e ela passou todo esse processo, e ela se transformou numa borboleta. E aí o que acontece? A vida vai chegar e dizer assim: "Volta", só que não cabe mais.
as tuas asas não dá mais para encolher e entrar no casulo. Mas aí, que é isso? É Deus te mostrar quem você é. É. Porque você começa a querer se sentir uma lagarta, sim ou não? Aí eu quero voltar, eu quero me esconder, eu quero voltar, eu quero me esconder. Mas aí Deus faz tu te olhar e não, olha quem eu sou, peraí. Eu sei quem eu sou. Eu não sou o que as pessoas falam, É. eu não sou o que as pessoas, pensam, eu sou quem Deus diz que eu sou. Senhor, estou aqui, né? Quem eu sou. E aí você vai e o Senhor te diz, né, quem você é. E E que se for... nada pode mudar aquilo que ele declarou sobre Sim. você. E se você fosse olhar para aquela câmera e falar para uma mulher que está passando por esse momento, como ela pode sair desse lugar e encontrar a identidade dela? Se você que já passou por isso Esse tudo. momento de Esse momento de não se encontrar, não saber sua identidade, não saber qual é o seu propósito. Claro que Deus que revela isso, mas se você fosse dar um conselho para elas, um caminho, se você fosse indicar um caminho, o passo a passo desse caminho. Olha, começa por aqui, vai por ali. O que você falaria para essa mulher? eu, Tayane, né, falando como Tayane, uma pessoa que viveu esse processo, não tem como eu não falar de Deus. Para mim, a Bíblia fala que antes que nós fôssemos formada, o Senhor já nos conhecia. Então eu acredito muito nisso e isso é o que rege a minha vida. Saber que, independente do que o inimigo quis me tornar por meio de pessoas, de processos difíceis, por meio de decepções, traições, antes que eu fosse formada, Deus já tinha um propósito, um destino para minha vida. E não importa quem seja, o que tenha acontecido comigo, o diabo chegou atrasado na minha história. Então eu não sei o que você está passando, que te faz pensar que não tem mais jeito, que te faz pensar que acabou, que te faz pensar que Deus não tem um propósito para sua vida. Eu quero te dizer que não. Os propósitos de Deus, eles não se frustrarão nas nossas vidas, a menos que nós venhamos desistir daquilo que ele já determinou para nós. Sabe por quê? Porque antes que você fosse formada, o Senhor já tinha te escolhido, ele já determinou algo para você. Então, se você está nesse lugar, eu quero te dizer, se levante. E a primeira coisa que você pode fazer, coloque o seu joelho no chão. Peça a direção de Deus e o Senhor ele vai começar a mover dentro de você, porque é de dentro para fora. Porque não adianta você mudar a sua roupa, não adianta você mudar o seu cabelo, não adianta você querer estar em mesas de pessoas que você acha que vai ser importante para você, não. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. E esse lugar é só o Senhor que tem para você e ele que pode te dizer. Então, nesse dia, eu quero te dizer: há um novo para você. Sabe por quê? Porque em Deus sempre haverá um novo começo e a Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Então, Deus tem algo novo para sua vida. Não pare, não desista e não se torne o fruto da dor. A dor, ela vem para te impulsionar. E acredite, existe coisas lindas do outro lado. Então vamos junto, atravessa esse caminho, em nome de Jesus. Amém. Cristiane, me conta, como que foi seu processo de encontrar sua identidade? O meu processo de Sim. encontrar. Falei anteriormente, foi quando eu adoeci. Eu vi que minha vida estava disfuncional e a pessoa chegou pra mim e falou que tinha me perdido de mim, e aquilo me chamou a atenção e eu fui entender o que estava acontecendo comigo. E a partir dali, minha vida ela começou a mudar. Foi transformada, né? Comportamentos, tudo. E quando eu encontrei a paz que eu estava buscando, não era essa paz que ela já enfatizou bastante, maravilhosa. Mas a sua É, experiência, a minha experiência foi, como eu falei, foi quando eu adoeci, porque eu falei com Deus e eu cheguei para Deus e falei: o que é que está acontecendo comigo? Questionei Deus: o que é que está acontecendo comigo? Por que que eu tô dessa forma aqui? Por que que eu tô adoecendo? Por que que eu tô indo para o hospital com febre? Foi naquele momento ali que começou a minha cura. E Deus falou no meu coração: você está vivendo uma vida que não é para você estar vivendo. Está vivendo uma vida que não é a vida que eu quero para você. E aquilo dali falou no meu coração e foi quando começou todo o processo. E foi tudo rápido. É, aí eu fico querendo falar. pode falar. Não tem Foi problema. muito rápido assim as coisas, entendeu? Que vai, como ela falou, vai aparecendo pessoas, vai aparecendo, assim, Deus vai assim, se ele quer lhe transformar,
ele faz rápido. Na sua vida, você acha que quando Deus quer que aconteça algo na nossa vida, as coisas fluem mais naturalmente do que quando a gente não tá fazendo a vontade de Deus, as coisas parecem que é mais travada? Com toda certeza. Quando você pede para Deus, quando eu não sinto paz no meu coração, eu estava estudando, eu estou estudando como ouvir a voz de Deus, Uhum. porque tem vozes de todo jeito, É. diabo de tudo, né? Então você tem que entender qual é a voz de Deus. E quando você está em uma situação, ou com alguém, ou se você conhece uma pessoa, um amigo, tal, se você não sente paz, tem algum incômodo, tem alguma coisa ali que não tá legal. Então, não é de Deus, porque quando é de Deus, você sente paz. Você pode fechar o olho e dizer, não, você pode ir. Agora mesmo, a gente tá numa situação meio complicada e tudo. E eu falei pra Andressa, Andressa, vai dar certo. Porque Declarou, né? eu declarei, vai dar certo. Tu não tem. Mãe, mas da onde que a gente vai resolver isso aqui? Como é que a gente vai resolver? Vai dar certo. Tu não confia em Deus, não, porque eu confio. Yankee, essa semana, tanta coisa já aconteceu. E, assim, para resolver o que Uhum. a gente estava querendo resolver, e é transformador. Só Foi porque eu Deus. declarei. Isso. Só porque eu declarei. É Então não Deus precisa, querendo se revelar, né? não precisa a gente estressar, brigar, tratar mal as pessoas. Não, gente, é só você acalmar o coração. Eu acredito Porque que todo problema tem solução. se a gente não passar por esses momentos difíceis, a gente nunca vai ver o poder de Deus na nossa vida. Todo Se problema tudo tem for solução. assim, de mão beijada, tu nunca vai sentir uma experiência com Deus. Por isso que muitas E pessoas que a gente vê no mundo inteiro que são herdeiros e que não são ensinados pelos pais o valor daquilo, Eles eles perdem. sempre desmorona tudo, acaba tendo Não tem finais estrutura difíceis. para sustentar. É É. aquilo, né? O processo é aquilo que vai te dar estrutura para sustentar um propósito. E é por isso que precisa passar pelo É, processo. tem que passar pelo processo. E a minha filha, ela como tu falou, o que foi que fez, assim, a segunda coisa? Foi eu me amar. Porque se a gente não se ama, Bianchi, nada, Ismael, Pode ficar à nada, vontade. nada dá certo. Eu fico constantemente, eu me arrumo e saio, eu vou pra academia, eu tiro foto. Aí a Andressa fica, "Oi, Soraya, você tá postando foto demais." Minha filha, mas eu gosto. Não é pra Antes você ninguém, é pra postava mim. foto, Eu nem Instagram eu tinha, meu era Deus, desativado. transformação mesmo. Era desativado o Instagram. Porque ela não gostava do que. Não gostava da imagem. Quando eu ativei meu Instagram, acho que estava uns 3 anos que eu ativei, tinha 50 seguidores. Eu nem ligava pra isso. Aí eu desativava, porque eu entendia que minha vida não precisava daquilo, porque eu já tinha. Não é que a gente não precisa mesmo, né? Mas ali, Você não tinha o que mostrar pra não mim. tinha o que mostrar, eu ia mostrar o quê? E nem tinha tantos relacionamentos, né, no Não caso. tinha. Porque você era fechada. E aí Muito fechado, não tinha pessoa que iria nem fazer minha unha. você vê que reflete, olha, interessante, olha, a beleza. Reflete até nos seus relacionamentos. Na sua personalidade. Ela se tornou, querendo ou não, gente. Quem não tem Instagram tá um pouco assim, não tá fazendo parte do mundo. Que até as vovozinhas assim hoje querem É. pra ver os netinhos. Então, tipo assim, ela se via tão a par de tudo, né, na questão social, porque ela não gostava dela mesma, de se ver. Ela não tinha Instagram, não tirava foto dela mesma. Hoje, tá, tira demais. Aí eu ainda faço igual uma amiga minha. Ela disse, "Mãe, a senhora fica só postando isso." Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. O Instagram é meu. Quem não tiver gostando do que tá vendo, é só deixar de me seguir, então não olhar. Mas eu faço o que eu quiser com ele. Desde que não, né, ofenda as pessoas. Mas o Instagram é meu, eu faço o que eu quiser. É sobre isso. É leveza. A vida da gente tem que ser leve. A gente é que torna ela pesada. E se você fosse falar pra uma mulher hoje que se encontra na mesma situação que você estava, e ela quer buscar, ela quer se tornar uma mulher mais leve, uma mulher mais feminina, uma mulher mais agradável, o que você falaria pra ela? Qual o passo a passo ela pode seguir? Fala Primeiro pra aquela passo, câmera se ali. conhecer. Várias vezes precisa se conhecer. Olhar no seu interior o que é que tá doendo dentro de. O que é que dói. Então, quando ela identifica aquela dor, ela vai buscar uma solução para tratar aquilo. Ela tem que identificar. A segunda coisa é se amar. Ela tem que olhar no espelho e se amar. Gostar do que tá vendo, independente que tenha cirurgia plástica, tenha
Pô, E se ela se puder, amem. se ela tiver uma desculpa tia assim, eu não tenho tempo para ir na academia, eu não tenho dinheiro para fazer uma cirurgia, eu Se não assim, tenho dinheiro para tempo, ir no salão de o que é que eu posso beleza. dizer? O tempo, eu não tinha tempo para nada, porque na minha vida era só trabalho. Então, eu não tinha tempo. Eu não descansava, eu não dormia, eu não cuidava de mim, eu não fazia nada disso, porque eu entendia que eu só tinha que acordar às 6h30 da manhã, a rotina, eu acordava às 6h30 da manhã, fazia o café, chegava às 7h30 no trabalho, ficava até 7h30, 8h, chegava em casa, fazia comida de novo, organizava e voltava. Assim, ou seja, o tempo é igual para mim, é igual para você. O- a gente que define o que fazer com esse tempo, como fazer, o que a gente tem que fazer com esse tempo. Então, a gente pode trabalhar, a gente pode. Eu estou trabalhando até mais hoje. Estou trabalhando mais E se cuidando mais. e eu estou indo para academia todo dia. É. Eu estou É isso. fazendo aula de dança, que é uma coisa que foi meu genro que disse assim, dona Xistênio, que chama, o que que a senhora gosta? Senhora, oh meu Deus. Fala, senhora, o que que a senhora gosta? Não sei, não sei. Aí eu fui ver que eu gostava de dançar. Eu disse, eu vou fazer aula de dança. Aí eu tô fazendo aula de dança, eu faço academia, eu cuido da minha mente, eu leio, e eu trabalho muito, Com o mesmo tempo de com o antes. mesmo tempo. E eu trabalho até mais. Só que eu trabalho com mais foco. Se eu sentar, eu passava o dia todinho trabalhando, eu não entrego. Se eu sentar hoje, passar 2 horas ali focado, eu faço o que eu iria fazer no dia todo. Consigo fazer em 2, 3 horas. É uma mudança de mentalidade, É né? mudança de mentalidade. É a Sim. mentalidade. E se uma mulher que é dominante, ela se identificou com o seu perfil. Eu sou muito assim, igual essa mulher. Mas eu não sou uma CEO da minha vida ou uma empresária. Eu sou dona de casa. O que que a senhora falaria para essa mulher? Ela tem que ser o da casa dela. Dos filhos dela, do marido dela, da comida Explica para dela. ela o que é ser uma CEO. É você gerenciar e administrar com a direção de Deus. Você recebendo a direção, você vai organizar sua vida certinho. Você vai colocar tudo em cada local. Cada coisa vai acontecer no tempo que é para acontecer, porque tudo nesse mundo tem um tempo determinado para acontecer. Então, vai acontecer. É só você seguir, mas você tem que aprender a ouvir a voz. Tem que aprender a ouvir a voz de Deus e você tem que ter leveza. Você tem que ter paciência. E você tem que gostar das pessoas. Gostar das pessoas. Não é que eu não gostava, eu não sabia demonstrar amor. Hoje é mais de se relacionar. Eu não sabia demonstrar amor. Hoje eu aprendi a demonstrar amor. Hoje eu abraço minha filha, coisa que ela não fazia isso antes. Ela faz. E quantas pessoas às vezes não abraça, né, um familiar, né? Chega em casa, não abraça seu filho, não abraça seu esposo, sua esposa, seu irmão, sua irmã, Aí dá, seu genro. dá espaço para. É. E às vezes a gente fala assim, há muito ela falou, isso pode ser desenvolvido. Porque você fala, mas é o meu jeito, Não, não não tive existe. isso. Não existe. E é uma desculpa, Sim. porque você consegue desenvolver tanto que hoje ela abraça a filha dela, onde ela não foi criada com abraço e não conseguia abraçar. Uhum. Mas sim, quando a gente consegue, né? Certeza. A gente pode ser que a gente quisesse. Amém. E eu queria agradecer, primeiramente, a Deus, segundo, por vocês dois terem aceito esse convite muito especial que não estava na nossa agenda. Não está. Para quem não sabe, a gente nem tinha marcado esse encontro. Foi assim, Deus que colocou na agenda da Steane. A Steane me convidou, convidou a Tayane. Eu nem sabia que a Tayane conhecia a Steane. Eu já conhecia as duas. E foi assim, um encontro na agenda de Deus. E é por isso que a gente fez esse podcast hoje. E coincidiu no primeiro Café com Ismael como podcast. Para quem não sabe, o meu nome é Ismael, mas muita gente me conhece como Yankee, né? E esse quadro de Café com Ismael, que era um quadro do Instagram, foi uma ideia para que as pessoas conhecessem o meu nome de verdade. Não quer dizer que você não possa me chamar de Yankee, fica à vontade, tá bom? E é isso, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Compartilha esse vídeo para quem você conhece, que merece passar por um processo como esse, de conhecer melhor, conhecer sobre beleza. Tem duas mulheres que falaram sobre a sua história, uma história tão bonita, e eu quero muito agradecer a vocês duas por terem vindo e você por estar até aqui hoje, tá bom? Obrigada.